relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Esta é a hora, preparação de lâmpadas. Aí eu estava bem meditando sobre isso, nós vamos, caminhando dentro desse pensamento. Quero caminhar dentro disso. Conferência, a profecia para nossos dias. Estamos vendo então Ezequiel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 7. Vendo ali homens com armas destruidoras, um anjo, com o selo do Deus vivo ali para selar as testas daqueles que gemem, e depois, a ira, e Deus destruindo tudo. Então é tempo de fazer o quê? Preparar as nossas lâmpadas, porque as virginessas não têm suas lâmpadas preparadas. Aí ele fala ali, viu? Devíamos ter alimentos, ter sólido alimento ao invés de leite. Nós devíamos ser homens ao invés de bebê. Está falando espiritualmente, não é? Aí eu estava lendo isso e pensando aqui, olha isso aqui. Isso aqui que eu vou dizer, que o profeta vai dizer aqui, não é leite. Isso aqui é alimento sólido. Uma das coisas. Ele disse, neste tabernáculo, aqui neste tabernáculo, quando as coisas não vão bem, e vocês, homens e mulheres, correm e vão para outro lugar, ou permanece fora até que a pequena inquietação ou agitação termine, há alguma coisa errada com a sua experiência. Quantos ouviram isso? Vocês ouviram bem isso? Tá. Aqui nesse tabernáculo, quando as coisas não vão bem, é para fazer o quê? É para sair? Ele está dizendo isso aqui? Ou é para você ficar em casa até que termine a agitação? Por que você não está indo na igreja? Tem um probleminha lá, eu não vou, eu vou dar um tempo em casa. Ele falou que tem alguma coisa errada com a sua experiência, isso é certo. Nós temos um costume aqui. Vamos ouvir o costume? Todos preparados, Qual que é o costume? Ele disse. Nós temos uma ordem aqui. Esta igreja está baseada sobre os princípios da Bíblia.
Se há alguém aqui dentro que não está fazendo o certo, e você achar que ele não está, o que você tem que fazer? Pense comigo. Aí eu acho que aquele irmão lá, eu acho que aquela irmã lá, o que você tem que fazer? Ficar em casa e esperar, né? É isso? É isso, igreja? Vamos lá, é isso? Não. Ou você tem que procurar outro lugar, é isso? O que ele disse? Nós temos um princípio. O que nós temos que fazer? Ele disse assim, ó. Se você acha que ele não está, vá a ele e fale com ele. É aí que estão as questões, igreja. Para um pouquinho. É aí que está a questão. Você fala para a amiga, você fala para o amigo, você fala para o próximo, mas não vai até a pessoa. E às vezes para de vir no culto ou muda de igreja. É isso que tem que ser feito? É isso, irmãos? Estou ouvindo baixo o não de vocês. É isso? Não. O que o profeta está dizendo lá? Se há alguém aqui dentro que não está fazendo certo e você achar que ele não está, vai até quem então? Vá a ele e faça o quê? E fale com ele. Se você não puder reconciliá-lo, leva quem? Leve algum irmão com você. 1 ou 2. Então, se ele não for reconciliado, é para falar para quem? Falar para quem? Diga isso a quem? A igreja. E a igreja isso aí não é leite não, irmãos. É, irmãos meus? É leite? Falar de desligar alguém, irmão, na igreja. Falar de desligar? Por quê? Ele vai dizer, a igreja o desligará, não terá mais companheirismo com ele, não terá mais companheirismo com ele. Então você vai ver por que esses dias nós pregamos aqui, que Paulo disse, destes, afasta-te, nem saudeis. Quanto lembram disso? Nem o saudeis. É muitas vezes, irmão, companheirismo com pessoas que não quer nada com Deus, não quer nada com a palavra. Aí você vai pensar que está ajudando, não está ajudando. Vocês vão ver aqui, não está ajudando. Talvez vai fugir um pouquinho aqui no meu tempo, mas eu quero colocar isso aqui. Nossa, colocar isso aqui. Faz parte de preparação de lâmpadas isso ou não faz, irmão? Faz parte? Faz parte? Faz parte de preparação de lâmpadas também. Faz parte de preparação de lâmpadas. Ele está dizendo, Jesus disse, tudo o que desligares na terra, eu desligarei no céu. Está citando a Escritura? Para nós? Vamos lá, irmão, bem firme, carra isso. Diga, diga. A razão pela qual vocês têm tantos problemas. Porque vocês não seguem os princípios da Bíblia. Por que está tendo problema? Não segue o princípio da Bíblia. Se você vê alguém na igreja que você achar que tem um problema, você se desentendeu, você houve um mal-entendido ali, o que você tem que fazer? Qual que é o princípio bíblico? É você ir até a pessoa e se reconciliar, não é isso, irmãos? Que nós estamos ouvindo? É reconciliar aquilo. Vai lá. Ó, irmãos, aconteceu assim, tudo bem. Ou é para você falar para outros? Ou é para você parar de vir na igreja? É isso? Ou é para você mudar de igreja? É isso?
Ele disse, se você faz isso, está mal, a sua experiência está mal, viu? Está mal. Agora, se você vai e não consegue reconciliar, você tem que levar quem com você? Mais um irmão ou dois. Mas, irmãos, eu não consegui me acertar lá com aquele irmão lá. Por quê? Não, eu fui lá conversar com ele, e eu preciso que você vá lá comigo. Você vai? Um irmão cristão, cheio do Espírito Santo. Vou lá, irmão. Ô, irmão, o que está acontecendo? Olha, é assim, não, mas eu não quero. Por isso que a Bíblia diz que, está lá, nos últimos dias as pessoas seriam irreconciliáveis. Irreconciliável, não quer consertar. Quando a pessoa não quer consertar, tem um espírito errado. Aí ele disse, se alguém, vamos lá um pouquinho, se alguém na igreja está causando um distúrbio, ou algo está indo mal, não é seu dever ir e falar daquele homem ou daquela mulher. É seu dever fazer o quê? Ir àquele homem ou mulher e falar-lhe de seu erro. Agora aí aperta, né? Por quê? Quem que é, irmão? Quem que aceita falar? Não, eu não aceito falar comigo. Venha conversar comigo, não. Ele está dizendo, vai lá, conversa com ele, reconcilia. E lá para reconciliar. Se ele não quiser te ouvir, leve uma outra pessoa com você. Se ele não quiser ouvir aquela pessoa, então faça o quê? Então a igreja o desliga. Jesus disse, o que desligarem na terra, eu desligarei no céu. Esse é o poder da igreja. Aqui, há não muito tempo atrás, um bom pregador amigo meu tinha um rapaz. Aquele rapaz estava indo à igreja, a igreja dele. Ele chegou a um lugar onde ele começou a andar por aí com uma garotinha que fumava. Olha. Bebia, se comportava indevidamente. O pregador disse, claro, é problema dele. O que o pastor falou? Não, é problema dele. Um amigo meu, o amigo do peito, um bom rapaz, mas ele apaixonou-se por uma jovem. Está vendo o que é paixão, irmão? E ela tinha sido casada. E tinha alguns filhos. O marido dela era vivo. Ele estava com medo que aquele rapaz se casasse com ela. Então, o irmão estava todo dilacerado e ele disse para mim, irmão Brana, e ele disse para mim, irmão discípulos, assente-vos aqui enquanto eu vou além orar. É isso que está aí? Será que a continuidade é isso? Isso. Se alguém a tem, leia para mim. Tá. Deixa eu ver se é aqui. Tá. No 45. Aí está falando aqui sobre outra coisa aqui. Eu disse, irmão, eu quase disse o nome dele. No 45. Eu quase disse o nome dele. Você tem uma maneira melhor. Não me mande, né? Não me mande. Se o rapaz não está vivendo de acordo e a igreja o viu agindo errado, então a coisa a fazer é o quê? Então, é coisa da igreja fazer esse negócio. Isso é deixado com a igreja. E a igreja vai e fala com ele. Então, ele levou um irmão, ele foi e falou com ele, e ele deu as costas ao irmão. Deixou saber que ele estava o quê? Vocês estão acompanhando? Eu quero saber se vocês estão acompanhando. Tratando de assunto dele próprio. E que ele fizesse o mesmo. Você entendeu o que ele quis dizer aí? Então, eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Ele levou um outro irmão, mais dois. Dois o quê? Diáconos. Foram e falaram com o rapaz. E o que ele fez? Ele não quis dar ouvidos. Eles disseram isso à igreja e ele não veio por várias noites para se reconciliar com a igreja. Depois que seu pecado foi contado diante da onde? Da igreja. Então, a igreja o desligou. Aproximadamente um mês depois disso, ele foi atacado com pneumonia. E o médico disse, não há nenhuma chance no mundo para que ele viva.
Então ele voltou rastejando. Deus sabe como fazê-lo. Nós tentamos fazê-lo por nós mesmos. Por isso que eu disse, tem muitas coisas que não estão ajudando. Por isso que está andando o livro aí solto. Ele disse assim, você tem que chutar fulano e Beltrano para fora da igreja. Vocês deveriam fazer isso, ou aquilo outro. Você tem feito sua parte como uma igreja. Não que se refere a isso. No que se refere a isso, aí está você. Ele disse, essa é a maneira de fazê-los rastejar de volta. Entregue-os ao diabo uma vez. O que Paulo disse sobre aquele homem lá embaixo, que estava vivendo com sua madrasta, eles não conseguiam que ele se reconciliasse. Disse, entregue-no para o diabo. Agora, entregar para o diabo, essa expressão, entregar para o diabo, vou entregar, irmão, não é assim. É você desligar, automaticamente desligando, quem que vai pegar ele? Vocês entendem, irmãos? Automaticamente desligando, quem vai tratar com ele é quem? É o diabo. Então não é, nós estamos entregando na mão do diabo. Ele disse, a igreja faz o quê? A igreja desliga do companheirismo. Aí quem que pega ele? O diabo. Ele disse, observe o que aconteceu então na próxima carta que Paulo escreve. Aquele homem tinha se endireitado, certamente. Deus tem uma maneira de fazer estas coisas, se apenas seguirmos suas regras. Amém? Se alguma coisa vai mal na igreja, se está entre a congregação, cada um de vocês, irmãos, que estão no quadro de diácono, um do diácono não se comporta, os outros diáconos venham e tenham uma reunião, tente reconciliar o irmão, diga-lhe o que ele está fazendo, ou um de vocês membros, seja lá o que quer que seja. Então, isto é para ser trazido diante dele. Se ele não quiser fazer, então venha e diga ao pastor. Então, ele é desligado da igreja, e então deixe-no ser como um pagão e publicano. Então, observe o Senhor ir e operar sobre ele. É quando ele volta a si. É quando ele volta a si. É quando ele vai rastejar para dentro. Mas nós tentamos fazer o quê? Por nós mesmos, você sabe. Tentamos fazer tudo da maneira que deveríamos fazê-lo. Agora, nós nunca temos o quê? Êxito. Vocês compreenderam, irmãos? Nós nunca temos êxito. O pai, a mãe, o filho, a filha, a família. Você quer ter êxito? Faça conforme a orientação de Deus. Faça conforme a orientação de Deus. Quem que vai trabalhar com ele? Deus? Agora, isso faz parte de preparação de lâmpada? Aí, irmãos, todos nós, prestem atenção. Aí tem o companheirismo, aí não desliga. Às vezes, eu nem falo de púlpito, mas você tem que ter o discernimento. Olha o jeito que aquela pessoa está andando, o jeito que a pessoa está falando, o jeito que aquela pessoa está agindo. Olha, aí tem companheirismo, aí está junto. Prepara a lâmpada desse jeito? Agora, isso aqui, irmãos, é só uma partezinha do que o profeta está falando. Só uma partezinha. Só uma partezinha do que eu conectei aqui, que ele disse, devíamos ter sólido mantimento ao invés de leite. Eu sinto que a hora está vindo quando devíamos ser homem ao invés de bebês. Você tem que confiar em Deus. Quando o filho pródigo saiu de casa, olha, esse dia eu estava pensando na mensagem do filho pródigo. Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai e a mãe nunca apoiou o filho pródigo. Ele foi parar onde foi? Olha, leia a mensagem, o filho pródigo. Foi entregar na mão de Deus. Ele foi parar lá no chiqueiro. Lá ele caiu em si. Ele voltou. Vocês estão entendendo? Ele voltou. Quando ele voltou, o pai e a mãe estavam esperando. Olha como as coisas acontecem.
Agora, às vezes nós queremos ter aquela política, né, de boa vizinhança, acho que é que diz, né? Se dar bem com todos, e para isso você tem que ser conivente. Estava falando com a minha esposa hoje de tarde. É abominável para Deus as coisas, cheira mal. Estava lendo, leia, irmãos, leia. Ezequiel capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, se você puder, aqueles que interessam. Até chegar no 9, vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Leia, Ezequiel ali, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no 9. Leia. Mas leia assim, para você ver o que estava acontecendo ali no meio deles. Para chegar no 9, para Deus falar assim, ó, vai lá e destrua tudo, mas não poupe nada. Para ele chegar nessa ira. O que eles estavam fazendo? Ele enviou o profeta, falou para o profeta deitar de um lado direito, para o profeta deitar do lado esquerdo, para o profeta pegar um tijolo, fazer lá um cerco, para o profeta cozinhar lá com fezes humanas. Quem lembra disso aí? Aí ele falou, mas Senhor, então coloca fezes de animal, anda nu, faz assim. Olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão fazendo. Estão colocando imagens no templo. Eles estão se misturando. Eles estão profanando. Ele disse, eles não estão gemendo pelo pecado que está sendo cometido. Estão sendo convenientes. Se você vê a situação que está o mundo hoje. É tempo do quê? De preparação de lâmpadas. Vocês estão acompanhando? É tempo de preparação de lâmpadas. É tempo de preparação de lâmpadas. Relembrando as verdades ouvidas.